Josué. Capítulo 3. A travessia do Jordão, nós vamos falar hoje. Capítulo 3, versículo 14. Vamos orar? Amado e querido Deus e Pai, nós iremos ler agora a Tua palavra. A Tua palavra que tem o poder de penetrar até a divisão da alma e do espírito e transformar os nossos corações. O homem pode mudar as coisas, mas só Deus pode transformar. E que a Tua palavra tenha o poder impactante de transformar os nossos corações. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz. Toda barreira espiritual, toda oposição nas mentes, todo bloqueio seja derribado agora em nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele que crê, diga assim seja. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribeiras. Deixa eu terminar de ler, filho. Todos os dias da ceifa, versículo 16. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se um montão muito longe da cidade de Adão, que está do lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todos separados. Repita comigo, então. Diga, então passou. Diga de novo, então passou. Quero que você grave essa frase. Então passou. Então passou o povo em frente de Jericó. Versículo 17. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém. Irmãos, essa porção da palavra de Deus, ela é muito violenta, é muito forte. Deus, Ele escolhe um homem, que vocês devem lembrar, chamado Abrão. Abrão, ele tinha 75 anos, quando ele foi chamado por Deus. Deus olha para Abrão e fala para ele: Abrão, eu quero ter um negócio com você. Só que para mim poder abençoar você, sua descendência e a sua vida, você vai ter que sair. Você vai ter que sair do que? Primeiro, do seu envolvimento com a sua família. Você vai ter que romper com a sua família. Tem muita gente aqui que tem dificuldades em romper com a família. O que o senhor está querendo dizer? Que eu tenho que me separar da minha família? Não. O que eu estou dizendo para você é que tem coisas na sua família que atrapalham o seu relacionamento com Deus. E tudo aquilo que é da sua família, que atrapalha o seu relacionamento com Deus, você tem que romper. Você entende isso, sim ou não? Então quando você rompe, não é fácil. Imagina alguém com 75 anos, seminômade, precisando do apoio da família para poder viver. Era uma questão de sobrevivência. Deus falava para ele assim: olha, a primeira coisa que eu quero que você faça é que você saia. Sai da casa, da tua parentela, sai do meio da tua família. Porque era uma família pagã, uma família idólatra. E ele também era pagão e idólatra.
Mas Deus viu algo no coração dele e separou ele. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus chamou você para sair da idolatria, sair da religiosidade, sair da mentira, sair do engano. Deus tem um negócio com você. Você não entendeu? Eu vou dizer de novo: Deus tem um negócio com você. Você pode usar essa boca de profeta aí para a pessoa que está perto de você. Diga, usa o dedão de profeta e diga: Deus tem um negócio com você. Não é com o teu vizinho, não é com o teu irmão, com a tua irmã, é com você o negócio. Por isso que você está aqui hoje, porque o negócio dele é com você. Deus não falou assim: Abraão, pega toda a tua família e vamos embora. Ele falou: não, o negócio é com você, Abraão. Pega a tua esposa e vai. E ele ouviu aquela voz, aquela direção, e Deus falou assim para ele: se você sair, se você romper, aonde você for, eu vou te abençoar. E aonde você for e colocar a planta dos teus pés, você vai conquistar por herança. E Deus foi levando ele. E é interessante que no capítulo 12 de Gênesis, Deus fala para ele assim: eu vou te levar para um lugar de bênção. Mas Deus fala para ele: mas Abraão pergunta: mas para onde é esse lugar? Deus fala para ele: não importa onde é, só confia na minha palavra. E Abraão, não sabendo aonde era, nem aonde o que era, nem onde era, nem o que era, Abraão apenas confiou na palavra de Deus e foi andando. E aí vem Abraão, e a Bíblia diz que no final da vida de Abraão, e Abraão foi abençoado em tudo. Repita comigo: e Abraão foi abençoado em tudo. Mas Deus prometeu para ele a terra, mas ele não conquistou. Vem agora o filho dele, Isaque. Isaac agora vai e passa onde o pai passou. Poços que o pai tinha feito de irrigação, de prosperidade, tinham sido cheios, fechados, tapados com sujeira. Ele vai lá, abre os poços do pai, vai reconquistando a terra, luta pela terra. Vem Isaac, mas mesmo assim ele não conquista a terra, era a terra dos outros. E aí vem agora Abraão, Isaac e Jacó. Jacó agora, ele peregrina também pela terra, foge da terra dos pais, tem problemas familiares, tem problemas difíceis, e aí esse homem vai lutando, vai peregrinando por aquela promessa que Deus havia feito lá para Abraão. Então passa Abraão, Isaac e Jacó, até que Jacó chega num vale de Jaboque, em que ele luta com o anjo do Senhor. E quando acaba aquela luta da noite toda, Deus olha para ele e pergunta: qual é o teu nome? O anjo pergunta para ele: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. E quando ele fala Jacó, pesa o coração dele, porque ele se lembra de tudo que ele fez, os pecados, os erros, os enganos. E Deus falou para ele assim: olha, quero que você entenda uma coisa, nunca mais você vai ser chamado Jacó. A partir de hoje, o teu nome é Israel, aquele que briga, que luta com Deus. E é interessante isso, porque todo mundo aqui, quando é chamado por Deus, a Bíblia diz que diante de Deus, quando você aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, o teu nome é colocado num livro chamado o livro da vida. Repita comigo: o livro da vida. Existem os livros e o livro. O livro da vida é quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Ele escreve o teu nome, mas não é o nome que teu pai deu aqui na terra, é o nome que o novo pai seu. Quando você entrega a vida para Jesus, você se torna filho de Deus. E quando você é filho de Deus, te adota. Não é interessante isso? Você é filho adotivo, filho, é adotado por Ele. Ele olha para você e fala: mas esquisitinho, não? Acho que ele conversa com os anjos: nossa, mas ela é estranha, não? Os anjos falam: mas eu vou adotar ele, não tem problema não. Olha esse aqui, cheio de trauma, de medo, foi espancado, massacrado. Você presta não, Deus? Não, ninguém quer, mas eu quero, adota ele aí. Aí um dia essa pessoa é tocada pelo Espírito Santo, ela se entrega. Aí sabe o que os anjos fazem? Vão no cartório lá no céu. E sabe quem vai lá no cartório no dia que você aceita Jesus? O próprio Deus. Você não entendeu ainda, né?
Quando você nasce lá no hospital, quem que vai no cartório? Quem? Os pais? Ou o pai? Porque a mãe está lá. Quem vai é o pai. Quantos nomes já não saiu torto porque o pai foi meio manguaçado? Já aconteceu isso, velho. Aí chegava lá a certidão do nascimento da criança, a mãe olhava, mas está errado o nome. Mas não era isso, não, errou. Quantos nomes que era Cleusa, virou Creuza. Aí você pergunta, qual que é o seu nome, querida? Creuza. Eu falei, acho que ela tem problema com R. Não, você vê, é Creuza mesmo. Uns erros, umas dificuldades. Porque o pai foi lá para registrar. Quem foi lá? O pai. E lá no céu não é anjo que te registra, é o próprio pai. A mãe fala o nome, mas quem realmente coloca o nome ali é o pai. A mãe é a igreja. Esse lugar é que gera você para Deus. Mas quem registra você não é a igreja, é o pai. Na igreja tipifica a esposa, Deus o pai. Você entende isso, sim ou não? Então quando a igreja é o instrumento para você se entregar para o Senhor Jesus. E quando você se entrega para Ele, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende dos seus pecados e se entrega ao Senhor, a festa lá no céu. Aí a Bíblia diz, e Deus deu a ele o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Aí Deus se levanta do trono dele e entra lá no cartório do céu, vai no livro da vida. Que livro é esse? O livro da vida eterna. O livro que os anjos vão estar na porta do céu, esperando quem está com o nome escrito no livro da vida. Deus vai lá e fala, olha, o nome desse aqui é tal. Porque está escrito a palavra, e o Senhor teu Deus, o teu Pai, lhe dará um novo nome. Porque as coisas velhas já passaram, tudo que era velho ficará para trás, e tudo se fará novo em nome do Senhor Jesus. Teu pai pode ter errado o teu nome aqui, você pode ter tido um pai ruim, uma mãe ruim, você pode ter sentido abandono, sofrimento, traição, você pode ter passado por coisas difíceis aqui na terra, mas haverá um dia que todas as lágrimas de tristeza serão enxugadas, e este nome antigo não vai existir mais, porque tudo se fará novo na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Aí vem Abraão, Isaac, Jacó. De Jacó vem o seu filho José. Vem os 12 filhos, as 12 tribos, e vem José. José, vocês se lembram muito bem, a maioria que conhece. José, filho de Jacó, aquele que os irmãos amavam ele. É isso mesmo? Os irmãos gostaram demais dele. O pai dele olhou para ele assim, porque a Bíblia diz, e Jacó amava mais a José do que aos outros. E aí você vai estudar o que isso significa. Mas a Bíblia diz que e José era o filho da velhice de Jacó. Aí você entende. Eu sou muito jovem, ai meu Deus. Mas eu vejo os avós. Como que funciona o amor de uma avó? Qual é a diferença do amor de uma avó para o amor de uma mãe? Tem diferença ou não tem? Tem ou não? O neto faz a avó. O neto tem tudo com o vô e com a avó. Por quê? Eu digo assim que a avó, ela é uma mãe com açúcar. Porque você está mais velho, você está experiente. Você tem um amor, você sabe lidar com o amor de forma diferente. Não é que Jacó amava mais a José do que aos outros. É que o tipo de demonstração que ele tinha por José era diferente. O carinho, por causa da experiência, o tempo te faz amar de forma diferente. Ter uma tolerância diferente. Pelo menos era para ser. As pessoas mais velhas para passar mais experiência, mais amor, mais tranquilidade. Não é assim? Eu vivi muito pouco com os meus avós, mas eu não vi a hora da minha avó.
Quando eu chegava na minha avó, eu lembro até hoje, tadinha, ela já, ô filho, vamos fazer o cafezinho. Ela fazia aquele café gostoso, aquele pãozinho com manteiga, já molhava, chuchava aquele pão, comia, né? Ficava feliz, dava risada de ver a gente comendo um pãozinho. Não precisava pedir. Se ela via que a gente estava meio emburrado, ela fazia um carinho, falava, o que está acontecendo, filho? Avô, não é assim? É uma demonstração de amor diferente. E por causa disso, os irmãos de José ficaram bronqueados com ele, raiva dele. Tentaram matar ele, mas não conseguiram, porque quem tem promessa de Deus não morre antes que a promessa de Deus se concretize. E aí ele é preso, ele é injustiçado, passa por tantas coisas, mas Deus coloca ele junto de Faraó para ser um homem poderosíssimo e tomar grandes decisões, que salvou o povo chamado povo de Israel, que era um povo pequeno, que foram 70, depois se tornaram milhares, cresceram demais ali no Egito. E depois que José morreu, então Abraão andou pela terra que Deus prometeu, Isaac andou pela terra que Deus prometeu, Jacó peregrinou pela terra que Deus prometeu, José andou e foi escravo naquela terra, padeceu naquela terra que Deus prometeu a Abraão, e José morreu. E aí o povo vira escravo lá do Egito 430 anos. Só que Deus não esquece a promessa dele. Ele prometeu, se ele prometeu, ele vai cumprir. Passa 430 anos, vem Moshá, que é Moisés. E Moisés é levantado por Deus para libertar aquele povo. Moisés passa 40 anos no Egito, para ir rápido aqui na história que você conhece. Depois ele passa 40 anos no deserto. E aí Moisés estava apacentando as ovelhas, e ele viu uma sarça. Eu acho que eu postei para os irmãos, se eu não postei eu vou mostrar depois, como que é uma sarça, que é uma árvore, tem vários espinhos, e ela é dessa altura mais ou menos, e ela é bem larguinha assim. Isso era uma sarça, existe lá até hoje, a sarça. E ele olhou para aquela sarça e havia um fogo naquela sarça, e a Bíblia diz, e a sarça não se consumia, Êxodo capítulo 3. Ele olha aquilo chama a atenção dele, ele vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, e a primeira coisa que Deus fala com ele, quando ele aproxima da sarça, é o quê? O que Deus fala para ele mesmo? Moisés, tira o quê? Porque o lugar que pisa, por que era santo? Porque Deus tinha já prometido aquele lugar. Aquele lugar era um lugar de promessas, lugar aqui é santo, é prometido para o povo conquistar. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa santo és. O povo vai conquistar. Eu quero libertar o povo e eu vou te usar. Daí Moisés falou assim, Deus, não dá, a ideia é boa, manda alguém lá no meu, eu não posso. Deus falou, não, o negócio é com você, Moisés, é você que tem que ir lá. E aí ele perguntou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, Senhor, eu vou ir lá e o povo vai perguntar, qual é o seu nome? Vão falar, em nome de quem você está vindo? Aí a resposta de Deus foi um tanto quanto intrigante, que Deus falou assim, eu sou. Repita comigo, eu sou. Diga de novo, eu sou. Se coloque agora você no lugar de Moisés. Eu sou Moisés agora, você é Moisés, para você entender. Moisés ouve isso, pede autorização para pegar um irmão dele para ajudar ele. Deus autoriza. E ele chega para o povo, para os anciões, para o povo, olha, Deus vai libertar, Deus vai fazer, e não sei o que e tal. Daí o povo perguntou, mas qual é o nome de Deus? Qual é o nome de Deus? Como? Não fica meio estranho, mas eu sou. Aí Moisés está dizendo assim, qual o nome de Deus? Quem que te mandou? Quem é Deus? Aí ele fala, eu sou, mas não sou eu, é Ele. Se põe no lugar de Moisés. O que ele disse para o povo? Vou chegar para o Caiame aqui. Caiame, pergunta para mim, quem é o meu? Quem que é o Deus que vai nos salvar? Pergunta no microfone aí, o povo entender. Fala assim, quem é o Deus que vai nos salvar? Quem é o Deus que vai te salvar? Eu sou. O que você vai pensar? Pergunta de novo. Quem é o Deus que vai te salvar? Eu sou. Eu sou. O que significa? Moisés estava dizendo o quê? Eu sou o instrumento que Deus vai usar para salvar vocês. É isso que Deus falou
falou para Moisés: você vai ser o instrumento, o que você falar vai acontecer, eu estou com você. Você não entendeu? Eu vou dizer de novo: Deus está aí dentro de você. Como que a sua família vai ser salva? Através de você. Eu sou um vaso escolhido, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus. Deus vai se mostrar através de você. Quem é Deus? Eu sou. As pessoas vão olhar para você, você pode ter tido a vida mais torta de todas, vão olhar para você e vão ver Deus na tua vida. Eles vão ver o poder de Deus na tua vida. Você pensa que Moisés era bonzinho, né? Ah, mas como que as pessoas vão ver Deus na minha vida? Tem algum assassino aqui? Pode levantar a mão, a gente não vai. Alguém já matou alguém aqui? Tem algum assassino aqui? Então todo mundo aqui melhor que Moisés, porque Moisés matou. E matou na mão. Ele não deu um tiro, ele matou na mão. Ué, assassino. Quem aqui gostaria de ter um pastor assassino aqui? Abraçando seu filho, um assassino. Você se sente bem, confortável? Você ia me escolher para ser seu pastor? E eu não ia. Ia nada. Você chamava para comer na tua casa e falava: ih, rapaz, só que você sabe que o currículo dele é esquisito, ele já matou a pessoa na mão. Vamos dormir em casa lá, pastor? A primeira coisa que você ia fazer é pôr umas trancas para todo lado da porta. Vamos ser honestos, gente. Então Moisés não era bom, era pecador, era falho, errou, como eu e você. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar: o eu sou está aqui para lhe dizer que através de você, mesmo com todas as suas falhas, Ele vai mostrar que Ele é Deus. E Ele se mostra através de mim e de você. Por isso que o diabo acusa você do teu passado, porque ele sabe que se você ficar preso no passado, você não vive o que Deus tem para fazer na tua vida. O passado não presta para nada, apenas para mostrar o poder de Deus para as pessoas. Olha, você pecou, você falhou, você usou cocaína, você mentiu, você traiu tua esposa, você fez isso, você fez aquilo. Oi, papapá. Fiz, meu. Mas um dia Deus me encontrou no deserto da minha angústia, se apresentou para mim e disse: vai que eu estou com você. E hoje eu estou de pé, porque Ele tem me sustentado. Aí a pessoa: mas como que é esse negócio? Como que Ele fez? Como que Ele tirou você dessa coisa? Como que você não tem vontade mais da balada? Como que você não tem vontade mais da cocaína? Como você não tem vontade mais da prostituição, da pornografia? Como que é esse negócio? Ele vai começar a perguntar para você, porque Ele vai começar a ver em você paz. Ele vai procurar você. Você dorme à noite, você tem paz, você tem alegria de comer uma pizza em casa, estar com a sua família. E as pessoas estão ansiosas, desesperadas, e você tem paz, porque o príncipe da paz está aí dentro. Aí José morre, vem mochar. Moisés vai para libertar o povo, instrumento de Deus. Para quê? Libertar o povo para quê? Aí ele veio e deu uma promessa para o povo, relembrou a promessa que Deus tinha dado lá para Abraão, e diz assim: olha, Deus vai tirar a gente daqui para nos colocar numa terra que mana leite e mel. Vamos conquistar essa terra, gente. Vamos embora daqui. E você sabe toda a história, veio as 10 pragas, o povo saiu, e aí veio o grande dos desafios, que foi a travessia do Mar Vermelho. E eu fui lá onde esse lugar aconteceu, na travessia do Mar do Egito para Israel. E eu olhei aquilo lá, rapaz. Ali eu fiquei um tempo, fiquei 1 hora mais ou menos ali. Água gelada. Eu peguei o começo do inverno lá, pensa num trem gelado, e um monte de pedra, assim, aquelas pedras. Eu pisei já lasquei tudo meu pé lá. Falei: Deus. Eu comecei a imaginar o povo passando ali. É um marzão, gente. Não sei se alguém já foi para lá. Aí você olha do Egito, olha que coisa interessante. Do Egito, você olha lá na frente, você vê Israel. Lá na frente, você vê a bênção. Lá na frente, você vê a divisão. Mas é muita água. É um marzão demais. Comecei a pensar: mas como que Deus fez isso? Não sei. Eu só sei que Ele fez, porque Ele é Deus. E aquele povo atravessou aquele lugar para conquistar, porque Deus falou: eu vou tirar vocês e entregar vocês uma terra que mana leite e mel. Mas por incrível que pareça, aquele povo ficou rodeando a terra, peregrinando pela terra por mais 40 anos. Por quê? Porque murmuraram,
porque tinham mentalidade escrava, porque não tinham condições de tomar posse da bênção ainda. A mente deles ainda não estava em Deus. Então Deus foi trabalhando, e aquela geração toda dos 20 anos para cima morreu tudo em 40 anos. E veio uma nova geração. E agora entra aqui a geração com Josué. E agora Josué toma a frente, chama os sacerdotes, chama os levitas e fala: agora nós vamos entrar na bênção. Chega de ficar vendo a bênção. Tem gente que vê a bênção, vê a vitória, fica deslumbrando, mas nunca entra na bênção. Chega de ficar pensando na vitória, sonhando na vitória. Chega de desenhar, chega de olhar. Está na hora de entrar na bênção. E se você crê, a unção de Josué vai ser derramada hoje aqui. Que unção é essa, pastor? A unção de conquista. Vou dizer de novo: unção de conquista. Põe a mão no seu coração e profetiza para você mesmo. Diga: eu recebo a unção de conquista, em nome de Jesus. Josué então agora é dirigido por Deus. Dirigido por Deus para fazer o quê? É interessante, irmãos, que Deus ele usa muito essa questão. É até interessante isso, né? Para a pessoa conseguir algo de Deus, ela precisa ser batizada. O povo precisou ser batizado, mas não precisou de água. Só o símbolo da água é um símbolo do batismo, é um símbolo da purificação. E esse povo, para entrar na terra, precisou passar pelo Rio Jordão. O Rio Jordão, eu fui lá onde ele nasce. Fui a alguns lugares lá. E é muito interessante, porque lá no Rio Jordão, ele nasce assim, a nascente dele é pouca água. É uma água limpa, cristalina. Dá para você pegar na mão e beber. Eu bebi da água ali, uma água geladinha, mas é uma água mansa, limpa, tranquila. E naquele lugar árido, é tudo deserto, mas só pedra. Mas aonde aquela água passa, tem vida. Vou dizer de novo: aonde aquela água passa, ela começa pequeno. E tem lugares que ela cresce demais. Chega a ser espantoso o crescimento desse rio. Esse rio ele atravessa Israel inteiro. E começa pequenininho, lá em cima. A gente foi lá em cima para conhecer. Mas o diabo é tão astuto, tem ódio daquilo que é de Deus. E na época de Herodes, foi feito lá na nascente do Jordão, foi feito, se você for lá, você vai ver assim, tem um tipo de uma gruta bem em cima, com um buraco. A nascente está aqui, e aqui em cima tem um buraco gigante em cima das rochas assim. E ali foi construído um Deus chamado Deus Pan. Depois, se você quiser estudar um pouco sobre ele, o Pan era um Deus que tinha corpo de bode e cabeça a parte de baixo, como se fosse um de bode, e corpo de gente. Então era homem e bode, eram os dois, a mesclada dos dois. E olha o que acontecia: esse povo fazia uns sacrifícios de bodes ali em cima. Para quê? Eles sacrificavam muitos animais ali. E antes, olha só como Satanás é estrategista. Aquele sacrifício, aquele sangue maligno daqueles animais, caía onde? Na nascente do Rio Jordão. E o diabo continua usando essa mesma estratégia até hoje. Sabe o que ele faz? Ele vai na nascente da tua vida. Ele vai aonde tudo começa. Ele pega você de criança, ele pega você de pequeno, ele vai lá na nascente. Ele quer poluir você lá na nascente, lá na fonte, porque se ele poluir a fonte, todo o resto é poluído. É isso que ele faz. Ele luta lá na fonte, até que foi destruído aquilo. Não tem mais outro, tem só o buraco lá.
Dizem até que até crianças eram sacrificadas. Para quê? Porque o diabo queria de todo jeito poluir aquilo que Deus criou, poluir tudo, desgraçar tudo. E essa estratégia é a mesma até hoje. Ele quer desgraçar o casamento, a família, a sua identidade como homem, como mulher, como ser humano, como mulher de Deus. Ele quer destruir isso na fonte, lá no começo. Mas hoje vai ser anulado pelo poder do nome do Senhor Jesus. E aí, é interessante que ele chama o povo e fala assim para os sacerdotes levitas: ó, vocês vão pegar a arca da aliança que estava com eles ainda. E quando eu fui lá também, que eu passei pelo deserto indo para o Egito, tem um lugar no meio do caminho lá, mas bem no deserto mesmo, tem uma réplica original, realmente como foi o tabernáculo. Alguém já ouviu falar do tabernáculo aqui? O que é o tabernáculo? Era uma igreja móvel. Era uma igreja que eles construíam no meio do povo. Então Moisés saía, ia para algum lugar, Deus falava: olha, nós vamos ficar um tempo por aqui, constrói o tabernáculo. Aí Deus deu a direção para Moisés de como construir esse tabernáculo, qual tipo de madeira usar, como fazer, quais os estágios, que eram 3 estágios: pátio, lugar santo, santíssimo lugar, o que deveria ter lá. E é interessante que lá no Santo dos Santos, que era o último estágio aonde o sacerdote entrava, lá tinha a Arca da Aliança. Então a Arca da Aliança representava a presença de Deus. E dentro da Arca da Aliança, eu acredito que a maioria já sabe aqui, tem 3 elementos. Tinha 3 elementos. Repita comigo: maná, vara de Arão. O que aconteceu com a vara de Arão? Vocês se lembram, né? Era um pedaço de pau, era uma vara morta, em que diziam que qualquer um, Deus poderia falar com qualquer um, que Moisés estava fazendo, estava dando prioridade para o seu irmão. Começaram a se levantar contra Moisés. Então ele falou: cada um que representa uma tribo aqui, vai pegar uma vara, vai colocar no chão. A vara que florescer é a vara que Deus está nesse negócio. Foi colocado as varas, e no outro dia pela manhã, aquela vara seca que tinha um bilhetinho escrito Arão, ela floresceu. Algo morto floresceu. E aí, dentro da Arca da Aliança tem lá então o maná, que é o pão, o alimento que vem do céu. A vara de Arão, que representa o sacerdócio, ou seja, o mediador, o que media. E a Torá, a lei de Deus, a palavra de Deus. Você sabe que hoje muita gente fala que sabe onde está lá mesmo. Eu conversei com os judeus e falei assim: nós sabemos onde está a Arca da Aliança. Só fala que sabe, mas não acha, e nem vai achar. Porque a Arca da Aliança era só um sinal. Sinal de quê? De que um dia a Arca da Aliança, ela não seria algo literal. A Arca da Aliança é uma pessoa, é um relacionamento. E essa pessoa se chama Jesus. Jesus é o pão, Jesus é a vara, Ele é o sumo sacerdote. Quando você ora, faz uma oração, você ora em nome de quem? Ele media a sua oração. Ele é a vara de Arão na sua vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é aquele que você precisa. Você não vai encontrar em lugar nenhum a Arca da Aliança. Por quê? Ela já está aí dentro de você. Então eles pegam a Arca da Aliança, e não é qualquer um que podia pegar, eram os sacerdotes e levitas. E disse assim para eles: olha, vocês vão. E a Bíblia fala, ela mostra que o rio estava cheio, estava transbordando, estava muito cheio, para complicar o negócio. Então eu estava comendo todas as beiradas, aquele rio estava violento, com muita força. E ele disse assim: olha, vamos santificar, porque amanhã vocês vão ver a maravilha de Deus. Josué pediu para o povo santificar. Vou dizer de novo, encerro aqui. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem separação Deus não manifesta a glória dele. Santificaram, se prepararam, e adiante, antes do povo entrar, a liderança tinha que entrar.
Então o que o diabo está fazendo hoje? Apodrecendo os pastores, apodrecendo a liderança. A liderança não tem mais santidade, não tem mais a Torá dentro deles, que é a palavra de Deus, não tem mais o maná de Deus, que é a palavra verdadeira do Senhor, não tem mais o alimento do céu, não tem mais o sacerdócio de verdade, que não ora, intercede pelo povo, não clama pelo povo, pelo contrário, são pastores de si mesmos, não se preocupam com a saúde espiritual do povo. Então eles não têm condições de estar à frente, nada se abre, nada acontece, porque a vida dos irmãos, entenda uma coisa, quem entende de Bíblia vai entender o que eu vou falar agora. Vocês têm que orar pela liderança, porque se a sua liderança for corrompida, o mar não se abre para você, o rio não se abre para você, a vida não se abre para você, porque primeiro Deus trabalha do altar para o povo, não é do povo para o altar. Então o altar tem que estar limpo. Deus tem que purificar cada vez mais esse altar. Para quê? Para que venha emanar as bênçãos do Senhor na tua vida. Você cresça, você atravesse, você conquiste. Deus levantar homens para levar vocês a lugares que vocês nunca foram, para que o nome dele seja glorificado. Ore pelos seus líderes, clame ao Senhor, para que eles não se corrompam. Então aqueles homens preparados, se santificaram, pegaram aquela arca. E foi diferente de Moisés, porque Moisés, quando ele abriu o mar vermelho, ele tocou no mar, e veio um vento, um oriental, e aquele marzão com o vento, uma parede separou todo aquele mar. Ninguém botou o pé na água, todo mundo botou o pé, já estava tudo seco, estava seco, irmãos. Mas agora o milagre é mais difícil. Josué fala assim: pode entrar na água aí. Imagino, pega aí, filho, Tote, o Caiame, pega aí a arca. Todo mundo pegou. Entra no rio, é aquele riozão forte. Caiame não sabe nadar. E eu falo para ele: pode entrar na água aí, porque vai abrir. Você tem que ter coragem, não tem? Aí a Bíblia diz: e eles entrando, os pés foram encharcados. A água continuou, não abriu nada, aconteceu nada. E eles continuaram andando com a arca. A água foi subindo, a água foi subindo. Acho que o pessoal falou: ih, Deus zebra, hein? Será que vai acontecer? Não teve esse negócio de será. Josué mandou, eles acreditaram, eles foram embora. Eles entraram de cabeça no negócio, querido. Não adianta você entrar mais ou menos, você tem que entrar de cabeça. Deixa Deus te lavar, deixa Deus te levantar. Entra de cabeça, não é 90% não, é tudo ou nada. Se for para ser meia boca, volta para o mundo, para a balada, vai lá, se arrebenta lá, porque não vai funcionar. Mas se você for para Deus 100%, o rio vai se abrir para você passar. E a Bíblia diz: eles entraram, a água pegou, e daqui a pouco, irmãos, daqui a pouco começou a escutar um barulho como pedras, e se formou uma parede, uma barreira. Aí vem os historiadores e falam assim: não, é que de vez em quando caem barreiras de pedra, porque tudo lá é pedra. Quando se olha em volta, tudo grande, é tudo monte de pedra. Não, de vez em quando cai um monte de pedra e muda o rumo do rio. Isso acontece mesmo. Tem fazendeiros que perderam água porque caíam pedras e muda o rumo do rio. Então foi isso que aconteceu com Josué. Mas aconteceu isso em toda aquela área. Naquele exato momento que os sacerdotes entraram com a arca da aliança ali, e parou ali, mas não tem jeito, não tem ciência que possa alcançar tamanho milagre. Eles podem falar o que eles quiserem, irmãos, mas quando eles entraram, as pedras ouviram a voz de Deus. Deus falou: pode descer toda a pedra agora, faz uma barragem aí, vai. Aquele barulheira, imagina aquela barulheira fazendo uma barragem, aquele povo vendo, falou: que barulho é esse? Deus vai matar nós. Vai não, Deus é Deus de poder e glória. Quem quer ser muito abençoado aqui? O segredo é um só. Repita comigo: obedecer. Obedeceu, acabou, irmãos. Não precisa entender, é só obedecer. Eles entraram na água e daqui a pouco aquelas pedras começaram a cair e fizeram uma barragem. E o povo passou de pé. E aí os sacerdotes ficaram no meio parados. Eles não atravessaram, eles pararam no meio. Deus falou: pode parar no meio aí. Pararam.
e esperaram todo o povo passar. Todo o povo passou para entrar na terra prometida ali em Jericó. Eles passaram ali, todo mundo passou e acampou ali em Jericó. Irmãos, todos passaram, aquelas águas se abriram e Deus mostrou a glória dele. Mas você pensa que foi fácil deles entrar na bênção? A água se abriu e quando chegou em Jericó, eles olharam um povo forte lá dentro. E eu vi a muralha de Jericó. Eu vi com os meus olhos como que era a muralha. É bonito de ver, né? Rapaz, era mais ou menos isso aqui, ó. Daqui 1, 2, 3, uns 3,5 metros mais ou menos. Será que é fácil derrubar uma parede dessa? É 3,5 metros. Mas uns pedrão que eu nunca vi na minha vida. Lá só tem pedra, eu nunca vi. Tem gente que falou para mim: não, traga uma pedra de Israel para mim. Falou: o que mais tem lá é pedra, irmão. Que é pedra, então um caminhão de pedra. O problema é o peso nas malas, né? Que não aguenta. Um monte de gente pegou pedra, pegou água do rio, pegou água não sei da onde, pegou não sei o que. Eu só trouxe unção, porque eu prometi para a igreja que ia trazer uma unção especial. Consagrei lá e trouxe. E toda igreja vai ser ungida com um óleo precioso, amém? Mas quando eles atravessaram, agora conseguimos. Não, ainda tinha uma barreira. Eu quero dizer uma coisa para você: haverá oposições e barreiras, mas isso não impede. É só continuar obedecendo. Hoje tem o mar, atravessa, amanhã tem o muro, ele cai. O importante é você continuar. Vá até o fim. Deus não te chamou para começar, Deus te chamou para terminar. Vá até o final e as muralhas cairão e o nome do Senhor será glorificado. Tem alguém vivo para dar um glória aí? Tem alguém vivo para dar um aleluia? A palavra, se for para Jesus, tem que ser bem forte. Aleluia! O inimigo tenta de todas as formas impedir, mas Isaías diz assim: e agindo Deus, quem impedirá? Eu pus hoje isso que chama talit, que os judeus usam, e essas bordinhas aqui são 613 fios que representam a lei da Torá, que são 613 preceitos. Aqui, esse chamado de manto também, esse talit, que é esse manto, representa a cobertura de Deus nas nossas vidas. E é interessante que ele fica, ou ele fica do jeito que eu estou usando aqui, ou eles pegam um pouco cobrindo a cabeça, um pouco só da cabeça, porque também tem o quipar. Quando você vai no Muro das Lamentações, eu acho que, não sei se eu postei, mas tem um lugar que eu sempre falei para vocês, do purificação. Você vai lá, lava as mãos, para você poder entrar. E quando você vai entrar, tem uma urna gigante, transparente, onde tem o quipar, que é aquele que você põe na cabeça, que é um símbolo da bênção de Deus, o símbolo da cobertura de Deus. Então você vai lá, pega, coloca na sua cabeça e vai lá fazer a sua oração. Muitos rabinos usam esse manto. Representa o quê? Eu estou coberto pela presença de Deus. Queridos, eu quero que você saia daqui hoje. Só estou usando isso aqui hoje, não é porque virei judeu, nada disso. Eu não tenho essas coisas comigo. É só para mostrar para vocês, gente. Eles estavam dizendo assim: eu estou debaixo da palavra de Deus, eu estou debaixo da obediência de Deus. Eu quero obedecer, mesmo que eu fale. Eu quero, irmão, mesmo que você peque, não tem problema. Mas você não quer pecar, você não quer errar, você quer obedecer. E quando Deus vê isso, Ele traz um manto de glória e de graça sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus negócios. Você quer a presença, você quer estar coberto pela presença do Senhor, porque o diabo, ele é astuto, ele ataca pelas costas, ele ataca o seu sistema nervoso central, mas você vai sair daqui hoje coberto pela graça do Senhor, em nome de Jesus.